Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, a permanência dos caminhões aqui nas rodovias federais que cruzam o Distrito Federal é a prova de que o movimento não acabou. O governo ainda procura motivos do não encerramento desta greve. E mais, perdeu mais uma vez, errou de novo. Achava que com esse último acordo, dando tudo o que os caminhoneiros pediram, estaria encerrado em poucas horas esse movimento. Olha, Tiago, esta profundidade da greve está sendo medida aqui em Brasília com relação a ter ou não ter combustíveis nos postos. E isto está sendo normalizado por aqui. Os caminhões estão saindo das distribuidoras através de comboios e cercados de policiais, de moto, batedores, né? Bem no estilo Mad Max mesmo. Pois bem, 15 caminhões estão trazendo de Belo Horizonte querosene aqui para o Aeroporto Internacional de Brasília. Então, a tentativa de normalidade. Hoje começaram aí as aulas nas escolas públicas e as atividades privadas recomeçam. Mas não é só gasolina, existe também uma disputa política, né? A disputa política com relação a outras categorias que querem pegar carona na greve dos caminhões e também da equipe econômica. O ministro da Fazenda foi convocado para ir ao Senado Federal explicar realmente o que está acontecendo com relação à economia e como também, evidentemente, né, pagar os 13 bilhões e 500 mil reais neste acordo com os caminhoneiros. Agora, o professor Vila falou que o governo Temer morreu na história do Joesley, né? Eu diria até que ele nem existiu, porque ele mesmo diz que o governo dele é congressual. Mas, professor, veja bem o que acontece com um governo congressual quando morre, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, bateu duro na equipe econômica sobre esta ideia de aumentar impostos. Eu sabia que isso não ia dar certo. Veja o que o presidente Rodrigo Maia fala sobre a ideia de aumentar impostos para pagar o acordo com os caminhoneiros. Não vai ter, porque isso aqui é uma democracia e ele não manda no Congresso Nacional. Aliás, o que ele fez ontem foi muito irresponsável no momento de crise que está se tentando debelar, né, diminuir, né, a mobilização, tentar colocar o Brasil no eixo novamente. Ele vem falando de aumento de imposto. O movimento todo tem de fundo a questão de não ter aumento de imposto, de ter redução de imposto. E ele fala o contrário. E ele sabe muito bem que no Congresso não haverá aumento de impostos. O que ele deveria ter proposto é algumas saídas onde se possa conseguir receita sem precisar mexer num assunto tão delicado. Ele está botando gasolina, com a pouca gasolina que o governo tem, né, na sociedade brasileira. Ele disse que a lei de responsabilidade fiscal não permite zerar um tributo sem aumentar outro. Seria esse o argumento dele? Não, mas a equipe técnica precisa entender, os técnicos, que o Brasil, os números deles tiraram o Brasil da recessão, mas os brasileiros continuam na recessão. E soluções precisam ser encontradas. Eu não vi isso ele falar quando se derrubou os vetos do Fundo Rural. Não é? São 17 bi. Ele vai ter receita, ele tem receita do Fundo Soberano, ele tem receita da sessão onerosa que está tramitando o projeto na Câmara. O que nós não podemos é, na hora que as coisas começam a caminhar para uma solução, se colocar mais gasolina, né, nesse problema. Então, eu acho que ele errou ontem. Né? Não adianta falar apenas para os investidores, tem que começar a falar para os brasileiros. E acho que o que falta para o governo é falar para os brasileiros. Mas então a Câmara não vai votar nenhum aumento de imposto? De jeito nenhum, não tem a menor chance, enquanto eu for presidente da Câmara, de se votar nenhum aumento de imposto. Os brasileiros pagam impostos demais. Ninguém aguenta mais pagar imposto. Vamos discutir a redução do tamanho do Estado. Eu estou pronto para esse debate. Hoje, amanhã, depois da eleição, quando for. O que a gente não pode é devolver para a sociedade uma responsabilidade que é do Estado. Do Estado como um todo. Governo federal, legislativo, judiciário, estados e municípios. Nós não vamos aqui, de forma nenhuma, brincar com esse tema. Aumentos de impostos, nessa casa, enquanto eu for presidente, não tem a menor chance de aumentar. Viu que o presidente da Câmara bateu duro, né? Não aceita aumento de impostos, isso já estava sendo falado ontem, né? Mas nos bastidores agora ele vem claramente. E digo mais, não é só o DEM que resiste, não. O próprio MDB não quer nem falar de aumento de impostos. E olha, votar aumento de imposto em ano eleitoral
não é coisa que se faz no Congresso Nacional, não, viu? Eu até assustei quando vi esta proposta do ministro Guardia. Ele não detalhou os impostos, é bom dizer quais que poderiam subir. A crise vai se aprofundar. A grande questão é o seguinte, a questão de fundo. O Brasil não aguenta mais 7 meses de Michel Temer à frente da presidência da República. Essa é a questão central. As correlatas, saindo da central, são todos esses que nós estamos discutindo. Greve dos caminhoneiros, aumento dos impostos, diminui, questão de responsabilidade fiscal. Mas do jeito que está, o Brasil não suporta mais. Michel Temer à frente da presidência da República. O caos que nós estamos vendo próximo à anarquia, o descolamento do presidente com a realidade. Nós acabamos de ouvi-lo hoje e foi realmente extremamente preocupante o que nós assistimos, que eu não imaginava que ele estava de tal forma desconectado com a realidade. Então a questão, veja, a Zé Maria e ouvintes e internautas, o governador Márcio França tem de ser louvado. Eu fui várias vezes crítico dele em várias questões aqui, mas nos últimos dias ele tem se esforçado para tentar obter uma solução na esfera estadual. Mas o que me chamou a atenção na fala do governador de São Paulo, Márcio França, é que os caminhoneiros estão absolutamente certos, ou seja, nada foi pactuado, assinado e publicado. Infelizmente, isso é terrível, mas é verdade. Ou seja, não há, portanto, uma loucura dos caminhoneiros de continuar o movimento. Infelizmente, eu digo infelizmente pelas repercussões nos hospitais, na vida pessoal das pessoas, no abastecimento, na economia, no comércio, tudo. Por quê? Ele nos disse, o governador de São Paulo, citou a célebre questão dos 46 centavos, o preço de 2,33, que deve ser acrescido por 40% de impostos, mais frete, que é um valor aproximado do diesel de 2,80 tal, valendo por 60 dias tal. Mas isso não foi assinado, né? Ele disse o seguinte, o governador de São Paulo, se o presidente da República fizer isso ou fizer aquilo, ele não fez o presidente da República. Nós estamos no condicional. E importante, o que disse o governador de São Paulo, e foi importante seu pronunciamento público, eu estou aguardando o ministro da Fazenda, Guardia, editar a MP, ou seja, a medida provisória. O que eu estou dizendo concretamente é que os caminhoneiros não têm um papel, uma publicação no Diário Oficial da União e nos estados, nas demandas que afetam, que são questões estaduais, nada de concreto. Portanto, não existe radicalismo por parte dos caminhoneiros. Essa é importante, essa é a questão central. Não há radicalismo de dizer assim, nós queremos agora que o Palmeiras seja campeão mundial. Não é isso, não é essa a questão. As reivindicações não foram atendidas, é mentira do governo. O governo está mentindo. Ou seja, não foi sequer publicar no Diário Oficial o conjunto das demandas que supostamente teriam sido atendidas pelo governo. Ou seja, a irresponsabilidade do governo chegou a um ponto intolerável. O presidente da República sai de Brasília e vem a São Paulo para falar platitudes que nós transmitimos aqui. Esse senhor, me desculpe, não tem condições de continuar à frente da presidência, porque ele perdeu a autoridade e mais do que isso, ele perdeu o senso da realidade, que é mais grave.